Oi pessoal, eu sou Stephanie Saab, médica otorrino da equipe do check-up do Hospital Marcelino Champagnat. Eu venho conversar com vocês um pouquinho sobre sono. Na época de pandemia, muita gente tem tido muita dificuldade em dormir. Isso envolve diversas especialidades, mas falando um pouquinho da parte da otorrino, quando a gente tem uma pessoa que ronca, tem que acender uma luzinha. O ronco, ele tem um problema que não é só o barulho que incomoda o próprio paciente ou muitas vezes o parceiro, mas ele pode traduzir uma doença maior, que é uma restrição à passagem do ar pela via aérea superior, ou seja, esse paciente ele fica com uma certa dificuldade ao longo das 8 horas de sono de ter uma respiração adequada. Qual que é o problema? Sobrecarga cardíaca. O coração tem que bombear sangue mais forte para compensar isso. O paciente acaba tendo alguns microdespertares que a gente chama. Então, além de dificultar o controle de doenças, por exemplo, como a pressão alta, no dia seguinte, esse paciente ele tem então uma indisposição, muitas vezes falta de concentração, irritabilidade, tudo isso em consequência desse sono sem qualidade. Outras coisas podem interferir no sono, por isso eu vou chamar minha amiga Ana da neurologia para conversar um pouquinho com vocês. Obrigada, Stephanie. Então, existem diversos transtornos que podem atrapalhar o início e ou a manutenção do nosso sono. E o sono é tão importante para o nosso bem-estar físico e mental, não é? Meu nome é Ana Caroline, eu sou médica neurologista do check-up do Hospital Marcelino Champagnat e vou falar um pouco para vocês sobre a síndrome das pernas inquietas. Então, essa é uma afecção neurológica que pode acometer até 5% da população e acontece em qualquer idade. Ela se caracteriza por um ardor, um desconforto, um formigamento em alguma região do corpo, normalmente nas pernas, e que inicia com o repouso com o paciente deitado ou mesmo sentado durante longos períodos, por exemplo, no voo ou mesmo no cinema. E esse sintoma melhora quando o paciente movimenta o membro, chacoalha ou caminha, por exemplo. Normalmente, a síndrome das pernas inquietas é uma doença primária, quer dizer, ela não está relacionada a nenhuma outra patologia. Mas, para até 1/3 dos pacientes, ela pode ser secundária a alguma outra afecção. Por isso, a importância de ser avaliado por um especialista para separar essas duas possibilidades. Nos últimos anos, a síndrome das pernas inquietas foi bastante estudada, o que nos trouxe bastante potencial terapêutico, tanto com medicação quanto com medidas não farmacológicas. Os sintomas variam então de leves a moderados e graves. Os pacientes com sintomas leves vão se beneficiar bastante de medidas não farmacológicas, então de higiene do sono, evitar o consumo de bebidas alcoólicas ou com cafeína à noite, evitar exercícios extenuantes. E os pacientes com sintomas moderados a graves podem realmente precisar de tratamento medicamentoso. Esses pacientes mais graves podem ter bastante tradução dos sintomas durante o dia, então podem ter sonolência diurna, dificuldade de memória, dificuldade de concentração, perda da sua produtividade. Então é bastante importante que a síndrome das pernas inquietas possa ser avaliada por um profissional e nós estamos aqui para atendê-los.